é um vereador de Vitória, né, usou ali o tempo de fala para dizer o seguinte, porque a Débora ela foi homenageada, né, no mês da mulher, é isso, Débora? Tá bonita, você tem que ser linda, você tem que... A ditadura da beleza. Porra, É chato pra caralho. É né? foda. Se tiver uma treta de banheiro, já porque é uma coisa que já tá superada. Depois eu queria que você falasse sobre Tá isso nada. também. Pode focar, 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 pode Fala aí, meu povo, estamos chegando para mais um episódio do Pode Pocar. Você que está ligado aí nas nossas redes sociais, a gente já começa o episódio de hoje pedindo para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho e ficar por dentro aí de todas as novidades que acontecem aqui pela Casa de Vamba e também nos bastidores desse podcast maravilhoso que só cresce, né, meu parceiro Chicarino? Como é que tá essa vibe? De boa, gostei. Você gostou da já camisa? Dessa camisa. Oi, gente, tudo bem? No Gostou episódio camisa? da Neymar a gente já tinha conversado já, né, como é que o Vasco tem uma trajetória tão bonita de inclusão, com negro, com operário. De justiça social. É, um estádio aí construído pelo povo, para o povo, e hoje você aí representando bem, Chicarino. Seja bem-vindo aí você também ao Pode Pocar, meu irmão. Obrigado. Bem, pessoal de casa. Pessoal de casa, do telefone, das redes sociais, das plataformas de áudio e vídeo. Sejam bem-vindos ao Pode Pocar. E eu justifico aqui por que eu vim com essa camisa do Vasco, apesar de ser corintiano. Mas o Vasco recentemente, se não me engano foi ano passado ou ano retrasado, o Vasco fez essa camisa para combater a homofobia, para combater a violência contra pessoas trans. E eu achei maravilhosa essa iniciativa do Vasco. Eu comprei a camisa, inclusive aqui atrás tem o número 24, que o pessoal gosta de fazer piadinha homofóbica, né? Aí eu achei sensacional, porque essa camisa tem a ver, né? O objetivo dessa camisa tem muito a ver com a nossa convidada. É muito prazer te receber aqui, Débora Sabará. É um prazer imenso. Aqui também, você gosta de trabalhar com memória, aqui também é um instrumento de memória, porque essa prosa vai ficar para o resto da vida. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou muito feliz. Qualquer coisa você pode puxar a nossa orelha, porque eu gosto de... Não tem problema nenhum aí para falar sobre isso, porque eu sou um homofóbico em desconstrução, eu sou um racista em desconstrução, eu sou um machista em desconstrução, então você pode puxar minha orelha se eu falar alguma besteira, tá bom? Tá bom. Fique à vontade, por favor, pode puxar a orelha, né, Schneider? A gente sabe dos nossos privilégios, né? Eu estava conversando com você aqui anteriormente, a gente estava até conversando com ele, que é um tema delicado, porque aqui a gente está na mesa de um bar, né? Então a gente sempre conversa mais de uma forma descontraída, seja com o delegado de polícia ou com o governador do estado. Só que é um tema delicado, né? Que a gente vai trazer hoje nesse episódio. Então, eu sempre faço questão de frisar aqui que cada episódio pra gente aqui é um aprendizado. Uma aula. Passou aqui pastor, passou aqui um padre com ideais sensacionais. Padre Kelder. Conhece Padre Kelder? Sempre depois dessas conversas, eu saio daqui com a cabeça explodindo. Então, se a gente der algum derrame aí, falar alguma merda aí no meio do caminho, você pode ficar à vontade para poder corrigir a gente, porque a gente está aqui... Para aprender. Não para ter você como objeto de estudo, como TCC, mas para a gente poder aprender e poder utilizar aqui esse espaço que a gente tem, que não para de crescer, para poder divulgar cada vez mais essa ideia de que todo mundo é igual, de que não existe melhor do que ninguém, que a gente precisa reparar muitos erros do passado. Então eu espero que esse espaço aqui seja utilizado para a gente poder ter essa voz. Mas antes da gente bater esse papo, o Chicarino já está segurando aqui com o boné. Você perguntou como é que esse podcast caminha, né, Chicarino? A gente tem um parceiro importante aí para poder levantar, meu parceiro. Exatamente, a Galvan, a maior construtora do estado. E é bacana, porque aqui a gente está numa pegada, Débora, de inclusão. O nosso podcast é o primeiro podcast com Libras, não é mais o único, mas é o primeiro podcast com Libras aqui no estado. Tem outro já? Tem. Segundo o nosso diretor, tem. Por isso que ele pediu para nós corrigirmos a fala, porque já tem outro. Então, e a gente está desenvolvendo essa nova pegada de linguagem, de comunicação, lugar de memória. E a Galvan, a consultora Galvan, acreditou nesse projeto ousado de trazer uma comunicação mais diversa, mais plural,
mais inclusiva, e é por isso que a gente fala da Galvan com muito orgulho, porque é a maior construtora do estado, a que tem mais credibilidade, a que sabe fazer muito bem aquela obra a preço de custo. Como é que é a obra a preço de custo, Schneider? A obra a preço de custo é o seguinte, Já te você ensinei, vai hein? comprar lá o seu apartamento, o seu empreendimento na planta, e quando você for vender, né, Chicarinho, ele já está valorizado, né? Já é outra parada. Embora se eu tivesse dinheiro para poder comprar um negócio daquele ali, um apartamento daquele, eu não ia pensar em vender, porque é muito bem localizado, além da área de lazer, né, parceiro? Exatamente, a área de lazer para família, para criança, para galera que gosta de interagir, para galera que gosta de uma piscina, de uma quadra, tem de tudo lá, Schneider. A gente sempre gosta de falar que é padrão mesmo, grandes resorts Brasil afora. Então, quando a gente fala em credibilidade, pensa em Galvan, pensa aqui no Pode Pocar. Obrigado aí por apostar, por acreditar na nossa ideia, no nosso projeto. Mais uma vez aí, tamo junto. Valeu aí, Galvan. Agora sim, retomar aqui Agora o nosso raciocínio. Agora né? a gente é todos ouvidos para você, viu? Débora Sabará. Ô, Débora, já vou fazer uma pergunta clichê. Você nasceu onde? Onde você passou a sua infância? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada novamente. Então, eu tive a satisfação de nascer na Ilha de Vitória. Você é capixaba da gema Sou. mesmo. E aí a minha família morava aqui no Forte São João, no Romão, depois em Santa Marta, né? E aí a gente foi para a Serra, um bairro chamado Nova Carapina. 1 ou 2? 2. 2. Você nasceu na Promatre? Isso. Geralmente quem nasce em Vitória nasceu na Promatre, né? Quem nasceu em Vitória nasceu na Promatre, nas antigas, né? Eu não. Eu nasci atrás do Parque Moscoso, ali onde que é o Hospital Central. Ali se chamava Maternidade São José. Lá nos anos 80. Hoje é hospital, né, eu acho. Hoje é hospital. Quais são as memórias que você tem dessa infância? Eu estava dando uma pesquisada sobre a sua vida, a vida de Débora, vi que você teve uma infância que foi complicada, né? Não foi uma infância como a minha e do Schneider. Como é que foi? Eu queria ouvir a sua infância. Queria que você, se você quiser, fique à vontade para você também colocar para a gente aqui como foram essas dores, né? E como é que foi lidar com isso? Se hoje a gente tem um Espírito Santo conservador, fico imaginando há 30 e poucos anos atrás. Primeiro eu queria agradecer a Galvan por acreditar no trabalho de vocês. Eu acho que dos nomes que você já falou aí, que vieram aqui, e aí a importância de trazer uma pessoa travesti para estar aqui também. Eu acho que eu tenho falado isso sempre. Visibilidade, representatividade e protagonismo. São 3 palavras que têm que andar junto com quem quer fazer essa diferença para as questões LGBTs. E aí a gente vai falar das letrinhas LGBT e a gente tem que entender dos privilégios da letra L, das lésbicas, da letra G, de gays, principalmente dos bissexuais. Tem muito privilégio que a gente, travesti, transexual e homens trans não tem, né? Então, é preciso já começar a falar sobre isso. As pessoas às vezes não entendem por que vocês têm menos, querem mais direitos que a gente. Hoje eu falava com o menino agora no terminal, porque você tem um direito, inclusive da afetividade, coisas que eu não tenho. Ele falou bem assim, que prazer é beijar uma pessoa, às vezes sem ter relação sexual. Eu falei assim, que bom que você pode falar isso, porque nem sempre a gente pode falar isso por ser travesti. Né? Então, é muito mais... O buraco é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam para a vida das pessoas travestis transexuais. E aí falar dessas memórias são doloridas, viu? As memórias de vivência das travestis são muito doloridas. Então, as minhas memórias não são nada positivas, não são nada memórias boas, porque ela vem misturada com muito repressão, muitos tapas, muitas agressões físicas, verbais e são dolorosas, né? Quando a gente pensa em afetividade, em memória, a gente pensa em família, a gente pensa em escola, a gente pensa em comunidade. E aí eu tenho usado outra fala também, que eu não sei de quem fez pela primeira vez, mas o que as pessoas viveram como isolamento, a gente, pessoas travestis, já vive desde a infância, né? Você é isolada de uma certa forma que as pessoas às vezes não percebem o quanto que o isolamento das pessoas travestis é feito num mundo com tanto estigma, com tanto distanciamento da gente, sabe? Os direitos que as pessoas têm, inclusive lésbicas, gays, bissexuais, são totalmente diferentes dos nossos. Você é ativista há quanto tempo? É um outro debate que eu faço. Eu acredito que quando a pessoa
transita de gênero para uma pessoa travesti, ela já é uma ativista. Isso aconteceu quando? Olha, eu fiz a minha transição, ela é muito assim, realmente no gênero de vivenciar a pessoa trans. Você pode explicar, por gentileza, didaticamente, porque para a galera poder entender o que é essa transição, qual que é a importância dessa transição para vocês, para a gente poder entender melhor isso. Porque antes dessa transição deve ser uma angústia muito grande, né? Sobretudo com a família, consigo mesmo. Se for uma pessoa religiosa, deve se punir, deve se culpar, e deve ter muita gente ainda nessa angústia, né? Então, imagine fazer a transição no período da escola ou no período de andar na rua. Então, é muito louco quando você vive isso, porque você não tem o direito de se transicionar do jeito que você quer. Então, o que eu fazia? Por exemplo, para ir para a escola, eu passava pela rua, né, por uma outra rua, me vestia no meio do mato, com as roupas que eu queria, deixava a minha guardada e ia para a escola. Mas quando chegava na escola, que eu achava que estava tudo bem com a minha roupa, com o meu comportamento, porque eu achava a escola, eu acho, né, e acredito a escola mais diversa possível, eu ia me chocar com ninguém me aceitando. Então, eu sofria mais repressão. Voltava para casa, no caminho eu mudava de roupa, e aí chegava em casa. Olha que loucura isso tudo, né? Então, essa transição... Parece uma cena de filme, né? A pessoa indo para a escola, parando ali, trocando de roupa. Isso é louco. Não, tem uma coisa muito engraçada, que um dos dias o caminhão de lixo passa e leva a minha roupa. E aí, para chegar em casa? Nossa, que Como treta. que entra em casa com o pai já lá no sofá? Como que eu passo pela porta? E como é que foi isso nesse dia? Foi muito... Seu pai era evangélico, é isso? Sim, evangélico, daqueles bem rígidos, com a cabeça muito aberta para certas coisas, muito aberta, porém para a questão da sexualidade muito fechada. Lembrando que eu nasci num período da ditadura, 79, e vivenciei ainda um período que só em 1900 a homossexualidade passa a deixar de ser doença. Então ainda a gente era considerado doença naquela época, né? Que se falava homossexualismo, né? Com sufixo ismo, né? Exatamente. É porque eu te perguntei quanto tempo que você é ativista. Você estava falando aí do... Você pode comer, tá? Fica à Beber, vontade, se é para quiser você. levantar para ir ao banheiro. Você estava falando dos direitos, né, das lésbicas, das primeiras letras, né? Muita coisa evoluiu nesses últimos 30 anos, digamos assim, né? De 80 e pouquinho para cá. A gente sabe que está longe, né, de um ideal, mas eu queria que você falasse se alguma coisa evoluiu em política de prevenção, em política até de educação sexual. Para falar das evoluções, eu preciso agradecer a todas as pessoas e toda a ancestralidade, todas as pessoas que deram suas vidas, que tiveram coragem de ser alguém nas ruas, nos guetos. Porque se hoje eu estou aqui com menos cicatriz, com menos açoites, alguém tomou isso por mim. Sim. Então eu preciso agradecer a todas essas pessoas que não têm memória, essas pessoas que a gente não sabe o nome. E aí lembrar pessoas como Chica, né, que é uma personagem, uma pessoa desconhecida na história das pessoas LGBT. Chica Monocongo, que foi a primeira travesti escravizada, veio escravizada, né, para o Brasil, e lá em Salvador ela foi proibida de se vestir, de se comportar, né? E então nós temos uma história aí, no Espírito Santo também temos histórias lindas, sofridas, mas que a gente precisa respeitar dessas travestis que vieram antes de mim, que lutaram para que eu pudesse estar aqui agora. Muitas coisas mudou. A gente precisa romper com mais o direito da sexualidade, sabe? O direito das pessoas quererem ser o que elas são. A gente é cobrado o tempo todo para que a gente se encaixe numa caixinha. Você tem que se encaixar dentro de uma caixa e as pessoas querem empurrar a gente para dentro de caixas. E por isso que as letras têm aumentado, porque as pessoas não suportam mais essas caixas, né? Elas são lésbicas, são gays, são bissexuais, são pessoas translésbicas, são pessoas trans heterossexuais. Enfim, as pessoas não querem mais ficar dentro de caixas, elas querem ser libertas. E a gente não dá conta dessa liberdade. Mas muita coisa mudou, muita coisa mudou. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo? Sim, inclusive a estatística aponta
que o número de travestis assassinadas aumentou no período da pandemia. Como que num período de isolamento se matou mais pessoas De travestis? reclusão social, né? É porque elas estavam na rua trabalhando e alguém passou e, por elas serem travestis, elas foram assassinadas. E aí a gente tem uma coisa importante. As travestis assassinadas no Brasil não são brancas. Fala mais sobre isso. A porcentagem é muito baixa. E elas não estão dentro de casa. Elas estão no ponto de prostituição. Eu, inclusive, foi quem defendeu, a gente conseguiu que uma organização internacional, eu fiz essa defesa, num espaço que eu estava, no Movimento Nacional de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos do Brasil, fazia parte, e eu pedi a uma organização internacional que mandasse seus consultores avaliar todas os crimes, né? Que eles pudessem fazer isso. E eles fizeram crime a crime. E ficou todos comprovados. Porque como que a gente faz isso? Morreu uma travesti no Espírito Santo, eu pego a reportagem, o link, fotos e mando para uma amiga no Rio de Janeiro que é responsável por fazer Um mapeamento. o mapeamento. Caramba! E todo mundo não acreditava nesse mapeamento. Todo mundo achava um exagero, uma mentira. Então, foi preciso de organizações internacionais fazer isso para que o governo e várias outras instituições no Brasil pudessem acreditar nesse mapeamento nosso. E aí ficou provado a incidência de assassinato de pessoas travestis e transexuais pretas em pontos de prostituição. Os últimos 3 aqui no Espírito Santo, que aconteceu há menos de um mês, né, todos 3 foram assim. E são crimes, eu não sei qual que seria a tipologia, crime passional, pessoas que se relacionavam, Sim. situação envolvendo ciúme, talvez, porque eu lembro que há muitos anos teve um caso envolvendo até um policial militar na praia de Camburi, que ele se relacionava com uma trans e queria exclusividade, só que ele era casado, aí foi lá, matou ela. E se enforcou depois. Exatamente, no quartel. Eu lembro. Você lembra? Uhum. Nossa, eu cobri essa treta também, eu lembro disso aí. Foi uma Pesado. situação bem delicada, porque ele era, como é que é, da polícia, ele não era soldado, ele era oficial e depois acabou tirando a própria vida. Então, essas pessoas que matam, que tiram a vida de trans que estão trabalhando, não sei se existe esse dado junto com essa pesquisa, mas em sua maioria são pessoas semelhantes a esse caso? Tem uma Não sei se eu consegui uma porcentagem, explicar, entendi. Mas em Itapemirim, desses 3 casos que eu estou falando, em Itapemirim, um é o seguinte: um rapaz ele se relacionava com uma mulher cis, terminou o relacionamento, foi se relacionar com uma mulher travesti. O ex-sogro não aceitou. Junto com outras pessoas, Entendi. fizeram emboscada e pegaram eles na ilha, aquela ilha de Piúma, que eu esqueci o nome. Eu não vou saber o nome da ilha, mas eu sei qual que é a ilha. Piúma é um negócio desse Exato. tamanho, né? E conseguiram pegar os 2, conseguiram matar ele e ela conseguiu fugir. Mas ela conseguiu fazer a denúncia e ali, né, nas investigações, falar que era eles. E eles mataram ela agora. Em que emboscada? Buscaram o programa com ela, né? Só que ela desconfiou e mandou mensagem para os parentes. E aí, agora, recentemente, todos foram presos. Porque realmente o ex-sogro não aceitava o relacionamento dela com ele, né? Tipo, envergonhou, enfim, tem tudo isso. E aí, eu acho que a gente tem que parar para pensar que essa fala sua que você fez é muito interessante, né? Eu sou uma pessoa em desconstrução, racista, e aí as pessoas também têm que pensar que tem que dizer assim com muita sinceridade: eu sou uma pessoa transfóbica em desconstrução. E todas as vezes que eu faço uma brincadeira com uma travesti, eu crio estigmas que vão fazer elas serem assassinadas. Porque eu falo sempre, as pessoas andam, veem amigos gays no shopping, amigos gays, amigos lésbicos, passeando, trabalhando, mas você não vê as travestis passeando, trabalhando e se beijando no shopping. A gente vê a população gay nos bares, sentados, namorando, consumindo, bebendo, se divertindo, mas você não vê as travestis.
elas são isoladas, elas vivem um isolamento. E todas as vezes que as pessoas fazem essa brincadeira, eles estão criando estigmas esse que vão matar essas mulheres. Você poderia dizer alguns termos que se repete muito na sociedade e que não é questão de politicamente correto, é questão de respeitar, porque se mimimi é a dor do outro que não dói em mim. Então, qual é o tipo de vocabulário que vocês escutam, que as mulheres trans, que as travestis escutam, que incomoda, que machuca e que reforça esse estigma que depois vai virar óbito? Eu acho que uma das coisas assim que mais me incomoda, e que eu debato muito com as pessoas, inclusive que eu vou ter relacionamento sexual, é que ele falou bem assim, poxa, deixa o portão aberto, eu entro. Não fala comigo depois que você me encontrar. Por favor, não me manda mensagem. Isso dói muito. Parece que assim, mas isso acontece sempre. Isso acontece sempre. Mas se vocês verem meu celular, chega a ter assim 100 mensagens diárias que eu não dou conta de homens. Interessados em sair com você. Exatamente, 100, 50. Final de semana. E desses 100, quantos pedem para... Para sair, para ficar? Todos. Precisa encontrar só o horário. Mas todos querem. O problema é que a violência maior é que todos eles vão dizer a mesma coisa. Não fale comigo, não me mande mensagem, deixa o portão aberto, eu quero entrar com o capacete de moto, né? Tem que ser de madrugada, depois de meia-noite. Isso é muito dolorido. As pessoas tratam a gente como se fosse monstros. Inclusive, eu faço uma analogia muito com o samba, né? Aquele enredo da Beija-Flor, que trata da construção de Frankenstein, né? Que a Beija-Flor fez maravilhosamente, ganhou o carnaval. Eu faço 2018, né? 2018? Eu acho que foi em 2018. Sou eu, espelho da lendária criatura, 2018. um monstro carente de amor e de ternura, um alvo na mira do desprezo e da segregação, do pai que renegou a criação, refém da intolerância dessa gente. Esse samba é lindo. Para mim, esse samba retrata também a vida das travestis. Elas são filhas jogadas, abandonadas ao léu, sabe? As pessoas usam a gente, inclusive, é muito verdade o que você disse, eu fico muito feliz em estar vindo aqui nesse ambiente que eu gosto, ambiente do samba, é minha vida, o samba também me ensinou a ser ativista. Vamos entrar nisso, você tem um momento histórico também dentro do Carnaval. Mas vim como protagonista e não como as pessoas ficam ligando para mim, por favor, venha no meu trabalho, por favor, venha na minha escola. Nós estamos cansados disso, achamos importante, inclusive. Fica sendo objeto de estudo, né? E ganha 10. Então, se quem estiver me ouvindo, por favor, quando fizerem o convite, mande 20, 200 reais lá para Gold, que dá para a gente pagar um condomínio. Mas a Elisa Lucinda falou sobre isso aqui, a gente gravou com ela aqui também, é um episódio que vai abrir o mês de junho, e ela falou exatamente isso, que ela falou assim, a gente que é preto sente falta de falar da nossa arte também, a gente não quer falar só de questões raciais, né? Só de essa contribuição da militância, eu acho horrível esse termo, da luta mesmo por esses ideais, por justiça social. Levantar a bandeira. Né? Levantar a bandeira. E ela fala, eu quero falar da minha arte, eu quero falar do livro que eu estou escrevendo, do filme que eu vou lançar. E eu e o Schneider, quando a gente decidiu te trazer aqui, quando a gente falou assim, vamos trazer... Até quem me sugeriu, o Rômulo, que é casado com o Jove. Sim. O Rômulo, eu falei para ele assim, o Rômulo, porque o doutorado dele, ele está pesquisando isso, eu falei assim, eu queria uma pessoa que representasse a luta das mulheres trans, das mulheres travestis aqui no estado. O que você acha? Aí ele já falou, Débora Sabará. E eu peguei o contato dele, falei, quando chegar mais próximo de junho, eu vou fazer contato. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou aí, a maioria das meninas que é assassinada, elas estavam na rua trabalhando. Então, eu acredito que, quando o assunto é mercado de trabalho, esse público, ele assim como em qualquer outro rolê social, é deixado de lado. O que a gente vê hoje, Magazine Luiza puxou isso, da questão do trainee negro, e algumas empresas estão contratando pessoas trans, homossexuais, indígenas. Na sua concepção, existe mesmo um interesse coletivo dessas marcas, dessas empresas, de entrar no assunto mesmo, de discutir, ou tá todo mundo indo, vamos que é modinha?
Um pouco sim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, a sua visão sobre isso. Um pouco sim. Eu acho que um pouco é moda e nós que se consideramos ativistas, que estamos aí dentro da construção dessas políticas, a gente precisa peitar isso, sabe? Falar bem assim, não, para de pick money, para de utilizar a gente como mercado da diversidade. A gente quer realmente emprego, né? Realmente que vocês valorize, dê quantitativo significativo dentro das empresas. E né? que vocês sejam respeitadas dentro do ambiente de trabalho, porque se tiver uma treta de banheiro, já é uma coisa que já está superada. Então, depois eu queria que você falasse sobre Tá isso nada. também. Não, eu digo assim, do ponto de vista jurídico já está Sim. superado, mas a gente não está Você acredita que ainda está no Supremo para votação? Não bateu o martelo ainda? Ainda não. Ainda o tema, as travestis e transexuais sempre são ainda alvo de uma polêmica, né? Que eu acho que vai se usar o bom senso pela votação da lei de racismo que abrigou a gente, chamamos de abrigamento, né? E eu acho que eles vão usar o bom senso e votar a favor, mas ainda está lá para votação. Débora, você estava falando aí do mapeamento, né, dos números que vocês fazem, né, desse levantamento. É essa associação que está na sua camisa? Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade. Eu gostei dessa camisa, hein? Essa aqui é a Gold, Grupo Como é que faz Orgulho. para a gente conseguir uma dessa daí, para poder Não, apresentar o Pode Pocar com qualquer dia com a camisa Isso dessa aí, daí? ó, amei a ideia. Queremos. Não, muito legal mesmo. A Gold nasceu em 2005, lá em Colatina, e em alguns momentos do movimento, que eu acho, né, importante eu citar, na primeira conferência estadual LGBT de políticas LGBTs, né, no Espírito Santo, para quem não sabe, o Brasil teve a coragem de convocar a primeira conferência. Isso é um ponto importantíssimo para a história do movimento LGBT. Né? O cara lá nordestino, sem dente, sem dedo, presidente da República, chamou a primeira conferência LGBT, botou todos os LGBTs no lugar e falou assim, debatam sua política. Ele foi o primeiro no Brasil a fazer isso. Em 2008 aconteceu a Conferência Estadual LGBT, eu estava presente, e aí me chamaram, olha, você é um ativista dentro da área da cultura, você precisa ser ativista no movimento LGBT. Eu falei, eu não sei fazer isso. Né? Não, você já é ativista. E me chamaram para conhecer a Associação Gold, eu comecei a representar a Associação Gold em várias viagens no Brasil. Rio, Nordeste, Sudeste, enfim. E aí assumi a presidência da Associação Gold, mas vim com a Associação Gold para o centro de Vitória. E a gente começou numa sala pequena, hoje a gente tem 5 salas ali no centro de Vitória. Pelo que eu sei, quando começou não tinha nem sala, né? Não, era eu com a pasta debaixo do braço e com pendrive. Você era uma com os sala documentos. ambulante, para lá e para cá, itinerante. Isso. Onde é a sede? 12 por 36, porque eu trabalhava com população em situação de rua, na Serra, e no outro dia eu era Associação Gold. E aí a gente conseguiu comprar uma sala e eu ocupei 3. Trabalhando só com minoria, né, Débora? Isso daí é o quê? É ter um coração bom? Eu aprendi isso lá na minha dificuldade de adolescente, de criança, de me adaptar, de ver minha família sem saber entender. Eu sofria muito. Então, em algum momento, eu vi uma população que falava a minha linguagem, e essa população era religiosa. E aí eu fui conhecer a comunidades eclesiais de base. Alguém já ouviu falar? Já, SEBS. inclusive o Padre Kelder Kelder falou, eu fico preocupado de confundir o Padre Kelder com o Pastor Kenner. Porque Então, passou um pastor e um padre aqui. E os dois são maravilhosos no ponto de vista dos direitos humanos. E ele falou sobre essa comunidade eclesiais de base, questão que minha atuava dentro da cadeia. A minha formação é de lá. Então, tudo que eu aprendi na defesa do povo pobre, da defesa do povo preto, das terras indígenas, MST, a agricultura familiar, tudo isso eu aprendi na minha adolescência, lá com as comunidades eclesiais de base. Infelizmente, em 1991, Papa João Paulo II, achando um caminho muito político das comunidades eclesiais de base, resolveu acabar, né? E aí a gente fica meio que perdidos por aí. Mas tem muita gente que aprendeu... Que era um braço muito forte da igreja, né? Que aprendeu a fazer política das SEBs. Temos, inclusive, muitos políticos que vieram das SEBs, né? Que têm raízes e carregam isso até hoje. Isso é um símbolo das SEBs, né?
Às vezes as pessoas, inclusive, acham que é LGBT. Não, isso aqui é símbolo das SEBs, das comunidades eclesiais. Isso aqui é a defesa dos direitos que você acredita. Você Tem coloca muito no dedo. religioso que usa, né? Eu Padre tenho um usa. desse que minha filha me deu, tá guardado lá em casa. O anel de coco, né? Isso. E aí dali nasceu essa minha paixão pelos direitos humanos. Eu aprendi direitos humanos na Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não dava conta também de uma pessoa em transição. Então, para isso também, eu tive que... Sofreu preconceito lá dentro também? Também, lógico. Lá dentro de outros espaços políticos. Eu vi a construção de partidos políticos, a defesa. A gente tinha que acreditar na democracia através dos partidos políticos. Né? Não tinha como ser religioso e não acreditar que o mundo ia mudar sem se você se meter na política, através do voto. Né? Então, isso tudo eu vi acontecer, mas também eu tive que sair de casa como qualquer outro adolescente, jovem, travesti, querendo se transicionar, a escola não aceitava, a família não aceitava, o bairro não aceitava, e aí sobra o que para a gente? Rua, prostituição. E é se prostituindo. Então, também, eu falo aqui com maior tranquilidade e preciso falar para que as pessoas não vejam a Débora como lógico, tem privilégios, né? Hoje eu estou na Associação Gold recebendo um salário mais um pouco, mas eu também estive na prostituição e, às vezes, os nomes só mudam. As histórias são as mesmas. A gente precisa ir para a prostituição para sobreviver. Né? E foi a cultura que me tira da prostituição. Porque quando eu aprendo que é possível fazer roupa de carnaval, que é possível fazer roupa de festa junina e ganhar dinheiro com isso. Quantas Déboras ficaram pelo caminho Puta merda. para Sabará ter essa possibilidade que você está tendo hoje? Essa mesma pergunta. Roubei essa pergunta sua. Roubei dele. Eu Não tenho pensei vergonha- nessa mesma Não tenho pergunta. vergonha de assumir. Para quantas Déboras deram certo, quantas que ficaram aí para trás, hein? Esses dias eu recebi ligações próximo ao meu aniversário, que foi na terça-feira passada. Você faz dia 24 de maio? É. Ah, eu também. Mentira! Juro por Deus, fiz 40 anos. Sério? Que legal. Dia 24 de maio. Olha aí. 24. Parabéns Viu? pros dois. Viu como é que a vida é a arte do encontro, Vinícius de Moraes? O Schneider me ensinou. Embora haja tantos desencontros pela vida. Dia 24. Então, eu conversava com algumas meninas, amigas minhas daquela época, que a gente chegou juntas, adolescentes, na prostituição, na noite, né? E a gente só lembrava de 3. Todas as outras se foram, sabe? E recordar dessas pessoas perderam as suas vidas, sabe? É muito difícil. E por isso que é bacana, antes da gente começar a gravar, eu te provoquei sobre isso, porque um dos braços da Gold é trabalhar como um instrumento de memória. Não é esse o nome correto, mas a ideia é essa, de vocês abrirem a escuta para essas pessoas, registrar essas memórias para que elas não se percam mais. Queria que você falasse um pouco da importância desse trabalho e, se você puder também, citar uma ou duas memórias de pessoas trans que mereceram estar ali, porque senão a gente não ia conhecer. Eu vou falar 2. Valesca de Pigalle, né, de Cariacica. A gente fez o ponto de memória e depois de um tempo, no meio da pandemia, ela veio a falecer. E a Cleópatra Santana, que era uma figura emblemática aí das noites, né? Uma pessoa que brincava com todo mundo, muito conhecida pelos áudios que ela mandava, as tretas que ela arranjava nos áudios. Áudios esses que circulou o Brasil todo. E a Cleópatra também deixou a gente, se despediu da gente. E eu queria guardar muito a memória dela, porque era emblemática a história dela, de chamar Cleópatra, né? E ela conta essa história pra gente, é muito engraçada. Conta pra gente, eu fiquei curioso. Ela disse que ouviu um grito no apartamento dela de uma pessoa gritando Cleópatra, 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 e ela debruçou e estava chamando ela e era o espírito de Cleópatra. Brisa boa! Está gravado lá. Maravilhoso. Inclusive... Para a posteridade, né? Inclusive, a gente faz a homenagem do retorno da parada LGBTQIA+, agora, né? Com uma homenagem a ela, que ela tinha uma frase que ela dizia sempre, né? Close, close, close. Então, a gente vai fazer essa homenagem para ela. Que legal, que legal. Você estava falando da Gold e mais cedo, um pouquinho antes, estava falando de pessoas que te convidam para poder fazer um Pix. Como é que faz para a pessoa que está acompanhando agora aqui o nosso podcast
quiser ajudar o corre de vocês, que tiver um bom coração, com qualquer quantia, como é que é? A gente coloca aqui na descrição. Temos o Pix, temos o PicPay, temos a poupança. A pessoa Você pode- passa depois aí pra gente tudinho, pra gente colocar aí na descrição? Pra Exatamente. poder ajudar? Ajudando a Gold, vocês vão estar ajudando uma galera dos nossos trabalhos que a gente desenvolve. Trabalhos, projetos e ações, que a gente trabalha com captação de recursos, através dos editais. Mas tem muitas ações que a gente desenvolve sem recurso mesmo. E é legal reforçar também que o trabalho que ela desenvolve na Gold, que a Gold desenvolve, é tão sério que eles fizeram uma parceria com a Unicef, ou seja, com a ONU via Unicef, e é esse questionamento que eu quero te fazer. É um projeto que foi feito em parceria, mas que ele já era desenvolvido antes por vocês, que é a testagem dessa galera vulnerável. Comenta um pouco sobre isso, e não só falar um pouco de como é que funciona esse rolê da testagem, mas também por que ele é importante para a gente poder saber, porque é como se fosse uma lanterna, né? Eu colocar a luz onde tem problema. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Então, a Gold tem essa expertise, a gente tem uns editais do Ministério da Saúde que trabalham com a questão da prevenção, né? É importante fazer essa memória que a população, principalmente gay, foi muito culpada pela incidência do HIV há 40 anos atrás. O HIV fez agora 40 anos de existência no mundo, ainda continua matando e a incidência é muito E grande. que por muitos anos foi chamado, até mesmo pela imprensa, como câncer gay, né? Peste gay. E hoje ela está em outras populações, né? Essa incidência acontece em jovens, mas o Ministério ela fez uma separação e chamou de população-chave e população prioritária. População-chave é aquela população que você tem que entrar dentro e trabalhar com muita rapidez, porque a incidência pode ser maior. E a gente precisa dizer isso, a população LGBT está dentro dessa população-chave. Então, LGBT, pessoas em privação de liberdade, pessoas negras, pessoas que usam álcool e outras drogas. Tem uns 3, 4 anos, mais ou menos, eu fiz uma entrevista com uma infectologista da UCAM, e ela estava me dizendo, né, um pouco do aumento do índice dessa população, e que é marginalizada, e de que como o Congresso conservador travava muitas políticas públicas, muitas campanhas de publicidade voltadas para esse público. Ou seja, não vamos falar deles, é como se não existisse, né? É mais um tipo de segregação. Invisibilidade, mais uma. E uma invisibilidade gravíssima, porque tem a ver com saúde pública, com saúde coletiva. Sim. E nós temos um número muito grande de jovens que estão ainda sem descobrir a sua sorologia, que precisam fazer teste, a gente precisa naturalizar o teste de HIV como é naturalizar o teste do Covid. Sabe? As pessoas têm um estigma de procurar o CTA, as pessoas têm vergonha de procurar o CTA, as pessoas se escondem do CTA. A gente precisa naturalizar isso e dizer, inclusive, para quem não entende isso ainda, que já existe a cura pessoal através do medicamento. Tomou o medicamento de forma contínua todos os dias, a pessoa não morre mais de AIDS. Não transmite, né? Não transmite também. O Né? que é o CTA, Débora? Centro de tratamento e aconselhamento, onde que a pessoa faz a testagem e recebe o medicamento e pega os insumos, que são camisinha, gel lubrificante, né? E tem Isso é do governo federal? dos governos municipais. É obrigatório Prefeitura. Todos os municípios terem. Quem estiver assistindo agora que o Pode Pocar e tiver com essa dúvida, tiver com isso matutando na cabeça, onde pode procurar, qual a orientação aqui na Grande Vitória? Você não precisa mapear, falar na Serra em tal lugar, mas para o cara abrir lá o Google lá. Então, vou dizer para vocês, a gente tem um Disque ST, Tire Dúvidas ST, que é o telefone da Associação Gold. Você liga, manda o WhatsApp e pergunta aonde que eu procuro testagem em Vitória. A Qual gente que é o já número? manda o Tá na card. descrição, deixa na descrição. A gente vai colocar na descrição. 27 9956 6004, telefone da Associação Show. Gold. A gente vai colocar Tá na aqui descrição. no... Incrível. Quem mais utiliza o Disque ST da Associação Gold é o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Sério? É. Mas vocês têm outros braços em outros estados ou é só Não, aqui? às vezes as pessoas fazem pesquisa e aparece a Aparece Associação vocês. Gold. Para a gente é o maior orgulho. Tá aqui no Espírito Santo. Quantos membros tem na associação, Débora? Nossa, a gente é muito pequenininho. A diretoria é muito pequenininha. A instituição é considerada de porte pequeno, mas as Mas nossas tem uma voz ações- muito alta, né? muito grande. A gente faz o que a gente poderia fazer mais, mas tem uma questão que incomoda as pessoas.
é você ser coordenado por uma travesti que assume marginal e prostituta, vagabunda, puta samba. Aí ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém É muito rótulo, né? ninguém aceita ser coordenada por uma travesti, sabe? A maioria dos pessoal que chega lá, todo mundo é contratado porque tem título. Você tem que ser coordenado com uma pessoa que não estudou. Agora, nas últimas eleições, em 2020, a gente teve, se eu não me engano, 270 candidaturas de pessoas trans. E esse número ele representou, em 2020, 3 vezes mais do que a eleição de 16, eleições municipais, eu estou falando. Esse aumento já mostra que é preciso ter, para poder rolar esse respeito, para poder naturalizar uma trans, homem trans, uma travesti num cargo de gerência, coordenando, é preciso também que essas pessoas estejam na política, para poder mudar a legislação. Então, como é que você vê esse ingresso das pessoas trans na política? Eu vou fazer uma analogia com aquela mesma questão da pergunta que você me fez anterior sobre o modismo das empresas. A gente precisa alertar a população LGBT que há um modismo de pessoas que nunca estiveram dentro do firme no movimento e que agora utilizam de seus espaços, de suas redes sociais para se candidatar sendo LGBT. A gente precisa saber se essas pessoas têm um histórico na luta, porque não significa que só por ela ser LGBT que ela defende a nossa pauta. A nossa pauta é muito, muito maior, ela é transversal. A nossa pauta LGBT ela tem que ser antirracista, antigordofóbica, antes tudo, né? Antifascista. Então não adianta uma pessoa, porque nós temos um monte de candidatura LGBT, que inclusive quando eu vou fazer contato, eu falo assim, não quero me apresentar, não quero aparecer nesses espaços. E a gente tem várias pessoas que são heterossexuais que têm compromisso com a pauta. Aí eu posso citar aqui tranquilamente Camila Valadão, Carla Cosa, que são mulheres heterossexuais, estão dentro da Câmara e estão dando sangue pela população LGBT. Elas tomam muita porrada também lá na Câmara. Muita. Né? Então, assim, a gente precisa fazer o histórico da pessoa. Essa pessoa tem compromisso realmente com o movimento LGBT ou ela assume a sua candidatura LGBT para aproveitar esse momento e também pegar as eleições? É aquele negócio, né, na nossa área. Falo milagre, mas não falo santo, por respeito e por ética, mas a gente vê um monte de colega agora já se mexendo para ser candidato, já como pré-candidato, mas que eu nunca vi se manifestar quando a gente apanhava na rua, Sim. quando a gente era ameaçado, quando quase morria. Não recebi mensagem dessa galera quando eu tive uma arma na cabeça. Quando a empresa que eu trabalhava pagava meu salário atrasado. Eu não vi ninguém se manifestando. Não vi. Sim. Mas eu vejo, às vezes, colega que processa determinada empresa e que o pessoal vai contra. Você entendeu? Contra o cara que está processando, para defender a empresa. Então, porque eu acho que o jornalismo é algo muito maior do que isso. A gente tem um compromisso com a informação. E a gente tem e defender os direitos humanos, defender a democracia, é uma responsabilidade que o jornalista tem e que está no nosso código de ética. Não sou eu que estou inventando isso. Sim. Então, quando um colega fica 10, 12 anos sem se posicionar e no ano de política se posiciona, desculpa, eu mesmo sendo jornalista, essas pessoas nunca vão ter o meu voto, porque eu sei que na hora que espreme, peida. Sim. Desculpa o desabafo, mas eu acho que é isso, porque a gente que se envolve, a gente toma muita porrada por defender pautas que todo jornalista deveria defender, mas que não defende. E defender uma democracia, defender os direitos das pessoas trans, isso aí é uma obrigação nossa, é obrigação. Como é que você falou? Tem colega aí que vem candidato que se perguntar o que é Estado democrático de direito não vai saber o que Então isso me assusta. Eu consigo entender quando você fala isso, porque não é, não, eu sou jornalista, eu tive... Tá, não, calma aí. Né? Cadê lá você se preocupado? Cadê? Não tem nem posicionamento. Então quando você fala isso, é uma vida política vazia, né? Sim. E não é a vida política partidária. Porque você fazia política pública quando estava alimentando um morador de rua. Sim. Desculpa o desabafo, às vezes não, desabafo. E aí, para quem está assistindo, tem que saber a história dessa candidatura LGBT, se realmente ela esteve... Não que ela não possa vir agora, mas ela tem que ser construída com a transversalidade dos debates. Eu não posso ser LGBT e não defender a população em situação de rua. Eu não posso ser LGBT e ser gordofóbico e ser racista. A gente tem que desconstruir tudo isso. Foi a sua fala de início, né? Respeito, com responsabilidade. O que você acha de quem é da comunidade LGBT que apoia esse atual governo? Que tem? São pessoas, assim, ruins, né? Eu acho que existe pessoas assim, enfim...
sei nem dizer. É difícil de entender, mas É difícil de entender, É mas difícil, tem. é difícil ter argumento. Maconheiro pra isso, de direita, preto pobre de direita. Não, o Schneider, quando entra nessa discussão, eu acho que não tem problema o preto e o pobre ser de direita, desde que seja uma direita que defenda a democracia, defenda valores democráticos, justiça social, igualdade de direitos, tudo isso. Que respeite as minorias, que respeite os marginalizados. Mas cite um personagem hoje de direita, que é essa figura aí que você está falando, que nós estamos querendo trazer aqui no Pode Podcar. Aí estamos procurando. Mas tem, é difícil. É porque a direita tradicional brasileira não é a direita que a gente está vendo no poder hoje. Né? O dia que a gente está gravando o podcast é quando deu a treta em Pernambuco, a gente ouviu o senhor presidente falar: tragédias acontecem. 100 mortos, poxa. Acontece. Então, assim, o homem jamais deveria se posicionar assim. Beleza, ele está no propósito dele, mas defender, chancelar, assinar embaixo é muito complicado. Agora, vamos mudar o rumo dessa prosa, porque eu quero falar de carnaval, porque você fez história aqui no Carnaval Capixaba, porque foi, se as pesquisas não estiverem erradas, a primeira porta-bandeira, é isso? Isso, a primeira porta-bandeira travesti do Brasil. Não foi do Estado, não foi do Brasil. Foi. Mas só que, para você chegar no Carnaval, teve um outro rolê que você teve problema, que você também teve protagonismo, que foi festa junina. Conta pra gente, porque eu não sou daqui. E eu estava pesquisando sobre você e vi, falei, pô, tinha uma cultura legal de festa junina, né? Queria resgatar um pouco isso e das tretas que você viveu também. Que era lá no Sambão do Povo, inclusive, Sim. o festival de festa junina. Acontecia ali no Carmélia ou aquele no espaço onde que é o CIASES hoje, né? Que pertence ao IASES. Então aconteceu sempre naquele ou na frente do Carmélia, no CIASES. Exatamente. Mas aí eu preciso lembrar lá do ponto de prostituição, porque foram amigos meus que frequentavam os pontos de prostituição que me chamaram para ir para os ensaios de quadrilha. E lá na minha infância eu não podia dançar, olha que loucura, hein? Né? Eu não podia dançar porque se eu dançava, eu não queria dançar com menino, não podia dançar com menino, então a gente acabava não dançando, né? E aí me chamaram, Débora, vamos acompanhar a quadrilha e ajudar a arrumar as pessoas, até que me chamaram para dançar também. Só que não podia dançar, não podia travesti dançar. E aí, em 1998, pessoal, eu querendo dançar, e vamos lá para o Carmélia, uma reunião no Carmélia com todos os presidentes de festas juninas, para decidir se eu podia dançar ou não. E na minha vida eu sempre encontrei pessoas incríveis que já estavam com a cabeça, só precisava de um empurrão para lutar também pelos direitos, né? E essas pessoas estão até hoje. Então, quero citar aqui, que depois ele vai estar lá no Carnaval, que é o Marcos Aurélio, ali do Forte São João, que foi presidente da Imperatriz do Forte, né? Que está um personagem muito conhecido também, que é a Bruna Signorelli. E Marcos Aurélio fez, junto com outras pessoas, intensificou o debate para mim poder dançar, e aí eu fui dançar, como primeira travesti dançar. Então, abri as portas para muita gente dançar. Inclusive, transitar dentro da dança, que não existia. Homens que não queriam ser travestis também, queriam ser transformistas da noite junina. Então, abri as portas para todas essas pessoas poderem dançar. Todas vieram depois de mim. E aí eu fui considerada uma das melhores dançarinas, ganhei muitos prêmios, medalhas, fui reconhecida, né? Tive que fazer meu diferencial também para sair aí reconhecida. E logo depois disso, o Oswaldo, carnavalesco campeão aí, acabou de sair da MUG agora, voltou para Jucutuquara. O Oswaldo falou assim, Débora, vamos ser porta-bandeira do carnaval. Eu falei, isso não vai rolar, não, o pessoal não vai aceitar, não, vamos embora. E a Imperatriz do Forte, quando o Marco Aurélio presidente, né, me chamou, e aí em 2009 eu fui fazer isso que era um desejo meu, ser porta-bandeira. Eu sempre tive esse desejo, né, de carregar o pavilhão, aquela importância responsabilidade, da bandeira, né? Protagonismo. Isso. E, por incrível que pareça, o carnaval não é essa diversidade que a gente pensa. Eu amo o carnaval, mas ele não tem essa diversidade toda que eu quero. O carnaval, ele é caro. Muito. Ele é capitalista, inclusive. O carnaval, ele é muito caro. Aqui ele é até pouquinho, mas se você for ver lá no Rio de Janeiro mesmo, o pobre, ele vai ficar na arquibancada lá do outro lado, ver só o relançamento. E olhe lá ainda. Se chegar na arquibancada. Se chegar na arquibancada. E olhe lá. Porque quando a gente vai fazer uma
uma avaliação assim por condições financeiras, aquela pessoa está estruturada Com certeza. no emprego para comprar aquele ingresso. Isso aí, o carnaval ele é caro. Eu Não fui tem uma dúvida. vez só porque eu ganhei de presente de uma travesti que eu fiz uma roupa para ela, ela me deu de presente. Mas eu nunca fui por minha conta para o sambão. E como é que foi desfilar pela primeira vez, segurando? Não, aí tem a treta, que foi para reunião na Liga das Escolas de sim. Samba. Ah, Quem não era o foi- presidente? não foi tão Lembra fácil quem era assim. o presidente da Liga? Não, era Bernadette Ladislau. Bernadette é minha camarada, foi minha vizinha por mais de 35 anos. Policial, beijo aí, Bernadette, escrivã da Polícia Civil. Isso aí. E aí era Bernadette presidente, mas eu tenho que agradecer assim a Renata, porta-bandeira da Santo Torquato. Tenho que agradecer quem pegou a treta mesmo, foi Andressa Leal, mulher do presidente Chumbrega, que era ex-porta-bandeira da Jucutuquara. Pegou firme O Chumbrega ali. da Boa Vista? Encontrei o Chumbrega ontem. Ele Nossa, foi. Nossa, ele Não, foi não. porta. Não. É o outro. Chumbrega, Andressa Leal, a mulher dele. Ah, a foi mulher porta- dele. Ah, a mulher dele. Entendi. Nossa, já Encontrei confundi o aqui o rolê. Chumbrega lá em Jucutuquara ontem, Entendi. inclusive. Ele mora Na lá. padaria. Mora em Baruípe, isso. E aí a Andressa pegou ali, foi para a imprensa, muito debate, deu repercussão na televisão, reportagens, mas consegui ser a segunda porta-bandeira. Eles deixaram eu ser porta-bandeira, mas não a primeira, né? Mas eu sofri psicologicamente também, porque as outras porta-bandeiras não cumprimentavam, não me ajudavam a aprender. A minha primeira roupa foi vermelha, que a Andressa deu. Sabe, era muito... E aí as pessoas pensam bem assim, mas, pô, a gente deu o direito a travesti. Mas não é só dar o direito, é fazer com que ela permaneça naquele Dá espaço. o protagonismo, né? É muito parecido com o que a gente fala sobre a questão da cota na faculdade para o povo preto. Não é só dar a cota, é garantir que o povo preto fique na faculdade. É garantir que a travesti tem um nome respeitado na escola. Travesti hoje tem nome social. Mas será que as pessoas respeitam o nome social? Será que ela tem como fazer as suas necessidades na escola? Aí vem um idiota do vereador e quer questionar o banheiro, se o banheiro tem gênero ou não. Né? Eu não defendo o terceiro banheiro, mas eu tenho que ter um banheiro Que você sinta que mais eu à me vontade. sinto mais à vontade. É simples. Por que isso é tão difícil de entender? Sabe? O McDonald's foi taxado de comunista, né? Por causa do terceiro banheiro. Na noite, inclusive, às vezes eu me sinto mal de ir em certos lugares. Porque eu não me sinto que as pessoas Incluída. olham para mim com tranquilidade. Eu fico imaginando, por exemplo, eu falei isso ontem sobre banheiro, eu estava falando assim, pô, eu me sinto bem quando eu estou na Zilda, que eu vou usar o banheiro da Zilda. Porque eu nunca vi nenhuma mulher olhar para mim com olhar. Mas eu fico imaginando os gays afeminados usando o banheiro masculino da Zilda. Como que deve ser? Não sei. É um negocinho do tamanho dessa mesa. Então... Tem um mictório aí, outro aqui. Ó, tem uma série na Globoplay que chama Segunda Chamada, já viu? Não. É muito linda essa série. Ela rola dentro de uma escola de periferia de São Paulo à noite, noturno. Aí tem uma cena que sinceridade, eu sempre ouvi falar essa questão do banheiro, mas eu nunca tinha visualizado a cena de uma mulher trans sendo impedida de usar o banheiro. E a cena que, até arrepia eu de lembrar da cena, que é uma cena chocante. Eu não consegui terminar de assistir o episódio no dia, porque mexeu demais comigo. Porque eu falei, caralho, como é que eu sou privilegiado? Eu mijo onde eu quiser. Eu entro, mijo e saio. Eu nunca parei para problematizar simplesmente o ato de ir ao banheiro, que se eu teria alguém olhando diferente para mim. Pra gente é um negócio tão simples, né? Sim, e essa menina trans, que inclusive, se eu não me engano, é a que foi pro Big Brother. Como é que é o nome dela? A que estava no Big Brother. Ariadna. Ariadna? Ou a outra? Não, a Léa. Acho que é alguma que estava no Big Brother. Mas ela já era atriz. E assim, ela é espancada dentro do banheiro. Ela é espancada. E aí rola uma treta porque a professora quer explicar essa questão da diversidade e tem uma senhora que é aquela pessoa cristã bem... Sim, assisti. A Carola. É maravilhosa essa cena. Essa cena é assim, aí ela tentando explicar para a pessoa, né, que é ali extremismo religioso. Me vi várias Você vezes. se viu ali, né? Muitas. Para quem não, Segunda Chamada na Globoplay tem 2 temporadas. A primeira e a segunda é sensacional essa série. Assim, ajuda a gente a enxergar
essas questões complexas, essas tretas que a gente só ouve falar, mas não consegue visualizar. Mas sobre carnaval, voltando sobre carnaval, eu acho que eu preciso contar minha história, porque se eu não contar, ninguém vai contar. Conte então, pelo amor de Deus. Porque é interessante dizer que as pessoas têm uma memória minha como porta-bandeira do carnaval. Mas eu fui coreógrafo de comissão de frente, eu fui chefe de barracão pesado, eu fui chefe eu fui coreógrafo de comissão de frente, eu empurrei carro, eu fui baiana. Quais escolas você passou? Ai, muitas. Já estive em Todas, várias Série A e escolas. Série B. Mas assim, eu comecei assistindo carnaval vendo Andaraí, né? Indo pro carnaval para assistir Andaraí. Na época com que o meus desfile irmãos. ainda era no centro. Na Princesa Isabel. Princesa Isabel. E aí, lá na Serra, eu pulava pulava a janela da minha casa escondida, porque eu ouvia o barulho da escola de samba e comecei a andar pelos matos, cortando. Hoje é bairros. Tradição serrana? Mas eu cortava de Nova Carapina para um bairro chamado Pomar, no meio do mato, até chegar em Serra Dourada, para conhecer a Rosas de Ouro. Rosas de Ouro. Então, ali eu fiz comecei com a minha história e com a oportunidade no carnaval, né, através da Rosas de Ouro. Mas passei por várias escolas trabalhando, ganhando dinheiro, saindo da prostituição e sustentando meu filho. Eu tenho um filho de 22 anos, adotivo, né? Na verdade, a gente chama adotivo, mas não é, né? Ele é pegado. Hoje, o ato que eu fiz em 2000, em 2002, passa a ser crime. Você não pode mais pegar uma criança e começar a criar como eu fiz. E eu, hoje, defensora dos direitos humanos, entendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma defesa muito importante da criança, porque Uma garantia, né? a garantia do direito dele, porque muitas vezes a pessoa pega uma criança para criar e vai fazer igual aquelas pessoas que a gente já ouviu falar assim, pega uma pessoa da Bahia, que a gente vai dar os estudos para ela aqui, a pessoa é uma trabalhadora do lar, fala que vai ser filha, não é, né? E A aquela vida pessoa- escrava, né? Sai de lá com 80 anos. Exatamente, aí não ganhou nada. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele defende esse direito, né? Então, eu sustentei meu filho assim. Meu filho é apaixonado por carnaval também. Quantos anos ele tem? 22. Hoje não mora mais no Brasil, está em Portugal. Ah, faz muito bem. Você desfilou esse ano? Destilei qual escola? só em 6. Você falou de Andaraí e me veio um enredo na cabeça inteira. Ê, povo de fé, Santa Marta, seu solo tem axé. Santa, rapaz, isso aí foi a última escola que entrou 6 horas da manhã na pista, era 8h30 da manhã, eu já não aguentava falar, eu não aguentava andar. Aí acontece o tal do arrastão, quando passa a última escola, passa todo mundo atrás. Mas isso já com sol quente, já com óculos escuros na cara, o carnaval é maravilhoso. Eu ia desfilar no Andaraí. Eu queria, meu corpo queria, a mente queria, mas o pé não queria. Eu desfilei não na aguentava. Jucutuquara, que foi a primeira, aí depois eu fui tomar uns Guaraná de quebradinha e fiquei assistindo de longe. Carnaval é maravilhoso. Eu desfilei na minha, que eu tenho um carinho enorme, Imperatriz, saindo logo em seguida na Novo Império, e aí um amigo Na meu... campeã, né? E aí um amigo meu teve um problema com uma fantasia dele e pediu para mim desfilar na Mug, aí eu saí de princesa na Mug ainda do nada. Você estava falando que o carnaval ele não é tão inclusivo, embora pareça. É uma vitória muito grande, né? Poder desfilar em 6 escolas, se eu não me engano, de 7. Ela desfilou em 6, tinha 7. Para uma trans, né? Mas eu desfilei quinta, sexta, sábado. Ah, sim. Não foi tudo num dia só, mas é uma vitória, é um passo muito importante. Mas eu acho que as escolas têm que nesse ponto de memória, algumas travestis contam pra gente que havia uma inclusão maior das travestis naquela época, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, do que hoje. Inclusive, as passistas eram muitas travestis, elas davam mais show. Inclusive, para quem não sabe, a primeira porta-bandeira do Brasil, a primeira rainha de bateria do Brasil é travesti. Então, todas as rainhas de baterias que têm esse desejo se curvem a travesti. Não passem pela avenida sem agradecer a travesti que foi a primeira vez na Beija-Flor, né? Então, as mulheres aí chegam sem respeitar a história, mas a travesti que saiu primeiro. Né? Como tinha uma moça... Ela é viva, inclusive. Tinha uma travesti da Lapa que ela fala que ela Travesti meio que... não é bagunça. Exato. Como é que era o nome dela? Luma, né? Lá na Lapa tem travesti não é bagunça, onde ela trabalhava, onde acho que ela vivia. E assim, porque fizeram um Profissão Repórter lá, daquele programa do Caco Barcelos, aí gravaram ela falando, tá pensando que travesti é bagunça? E é uma frase que serve para qualquer situação, né? Sim. De vocês, né?
Então, assim, eu tenho a maior paixão com o carnaval. Eu acho que eles têm que incluir as travestis dentro do barracão. Nas aulas de passista, vi esse ano várias travestis muito felizes sendo passistas. Mas eu acho que a gente tem como ganhar dinheiro, sabe? Eu ganhei dinheiro com o carnaval. Não era... perdi muito também, muita paixão. Às vezes a gente acaba, né... Fazendo por amor. Fazia aquela fantasia caríssima. Chegou a fazer? Não, nunca tive muito apreço por fantasias caras. Eu gosto da reciclagem, eu gosto de transformar. Ah, que legal. Eu gosto dessa linha de transformar, sabe? Eu gosto muito. Lógico que a gente tem aquela visão das penas, né? Que são encantadoras, né? A gente carregar a pena nas costas é muito massa. Mas eu gosto muito da magia do carnaval. O carnaval ele tem uma formação que é muito louca, porque ele envolve a criança, ele envolve o idoso, ele envolve o jovem, ele envolve toda a população. É só as pessoas terem essa visão, sabe? Mas Ele é democrático, né? A proposta dele é ser democrática, muito. né? Ele é igual o sistema SUS. A ideia é linda, só não dá 100% O carnaval certo. ele é para ser um momento de catarse, né? De você, trabalho o ano inteiro. Esse ano, eu fiquei muito triste. Eu perco uns 2, 3 anos de vida em cada carnaval. Desses 10 de tanta besteirinha que ando fazendo. Eu tenho assim, a imagem que eu não gostei do carnaval esse ano foi quando eu estava na avenida cansado, com o pé dolorido, e eu estava vendo a concentração da Piedade. E a Piedade, sabe, aquela energia. Todas as escolas têm uma energia especial. E a Piedade entrando na avenida e os camarotes descendo como se fosse uma avalanche de pessoas indo embora, em sentido à rodoviária. Será que as pessoas não perceberam que está entrando a mais querida? É a Unidos da Piedade que está entrando na avenida. Mas essas pessoas não gostam de carnaval. Essas pessoas compraram aquele camarote de R$100 para tirar foto e dizer assim... Não tem camarote de R$100 não, Débora. Não? É 450 pau. R$100. R$100 o ingresso aqui Foi de bancada sexta-feira, eu acho que de sexta-feira... R$100. R$100 com bico seco. Com... Ah, sim, então. Não viva a essência do carnaval, mas sim o status dele ali, né? Isso aconteceu no Rio também. Tem uma foto polêmica, porque a gente tem paixões pela bandeira, tem paixões pelos símbolos da escola, né? Então, quando a gente vê os símbolos da escola entrando, a gente tem um apego, né? Assim, como vem o leão da Mug, como vem a coroa do Novo Império, como vem a águia da Boa Vista. E aí é simbólico, né? Envolve muito o simbólico, isso. Né? E aí estava passando a águia da Portela e todas as pessoas estavam de lado sem olhar para a águia da Portela. Tem uma foto emblemática. Ah, eu vi isso. Desse carnaval, né? E a Águia da Portela é um dos emblemas mais emblemáticos do Carnaval do Rio de Janeiro, só isso. Se você não viu a Águia, você não viu. Você tá morto por dentro, como é que é? Você tá morto, você gostou dessa também. Pô, você tá morto por dentro, parceiro. Mas eu amo samba, gente. Quando eu vejo o desfile da Chega Mais, eu acho que me emocionou muito. Quando eu vi, eu nunca vi aquilo. Aquela mulher, ela é pedagoga. A Chega Mais foi a que homenageou os blocos? Isso. Mas tinha uma ala... Que é de lá do Morro do Quadro também? Isso. Porra, essa escola, vou lembrar que falava da regional, Arrasta o Papo, falava do Papo Furado. Destilei também. Eu tava lá. E aí, o que acontece? Ela traz uma ala de crianças especiais. Gente... tem como você não chorar na avenida. Era o centro de Vitória inteiro desfilando nessa escola. As crianças, as mães, você viu as necessidades de várias crianças, inclusive a deficiência, porque uma não tinha dificuldades com os braços, com as pernas, na cadeira de roda, e aquela ala entrou na avenida e eu derramei lágrimas. O samba faz isso com a gente, o samba é maravilhoso. Esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram. Inclusive, é o desejo meu, tá? Quando eu morrer, antes de enterrar, tem que passar com o caixão no sambão do povo. Eu acho que eu te mandei esse vídeo pelo É Instagram. só te enterrar lá no cemitério de Santo Antônio. Caminho, né? Caminho, verdade. E outra coisa, quando eu morrer, pode esperar, vai para algum centro que eu venho como pombagira. Alguém vai ter que receber sabará. Você conheceu o Milson Henriques? Sim, sim. Eu trabalhei com o Milson Henriques e trabalhei com ele muito tempo. Aprendi muito com ele, fui estagiário dele e eu fui no velório e no enterro dele. E ele se declarou ateu a vida inteira. E ele já no final da vida falava assim, ó, se eu morrer, se vocês ficarem lá rezando Pai Nosso Ave Maria, eu vou voltar e vou puxar o pé de vocês. E aí ele foi enterrado cantando Trem das 11, cara. Não posso ficar nem mais um minuto com Mas você. esse é o rolê. Isso foi muito bonito. Aí eu até falei com o Falcão, falei, pô, que enterro bonito. Ele, enterro nunca é bonito, enterro é digno.
verdade. boa reflexão. Eu trabalho lá no EAC, no antigo Adalto. Ah, você não trabalha com o Kevin? Hã? Kevin, assistente social. Sim, Ele trabalhou na Gold, um projeto. Sério? Aí, esses dias, no dia da lei, quando foi em maio, final de maio, o dia da luta antimanicomial, aí a bateria da Novo Império foi lá no hospital. Quem estava internado lá é o fundador da escola. Gil. Seu Gil. Eu vi esse vídeo. Então, Chorei. assim, aquele na hora vídeo que eu de vi chorar. aquilo, eu tinha que gravar, mas assim, a minha vontade era só contemplar. Mas ainda bem que eu estava lá para gravar, porque eu consegui pegar tudo. E assim, é maravilhoso e nunca vai ser só carnaval. Nunca vai ser só carnaval. E no dia seguinte, eu fui lá, mostrei para ele o vídeo. No dia seguinte, não, 2 dias depois, porque eu primeiro pedi autorização para a família, aí fui lá, comentei com ele, mostrei o vídeo para ele. Falei, esse vídeo já está com quase 20 mil visualizações, não sei o que, papá. Depois que ele viu o vídeo, depois de tudo isso, depois que ele viu a bateria, né? Ele voltou a fazer fisioterapia, voltou a comer melhor, voltou a se dedicar ao tratamento dele. Não é Legal. só carnaval. Acende a chama que estava apagadinha lá dentro, né? Mexe, bagunça a parada ali, não Mas é eu só acho, carnaval. eu acho que a gente, penso, né? Tenho certeza, convicção que eu acho que a gente está... que falta muito investimento ainda, de forma a fazer com que as pessoas tenham estrutura. Ninguém aguenta mais fazer Carnaval de Vitória. Carnaval de Vitória cresceu muito, mas não é inaceitável a gente... eu botar minha fantasia para desfilar sem parar para pensar que as pessoas ficaram ali suando com aqueles maquinários de solda 40 graus, sabe, no sol, na madrugada, sem alimentação direito. A gente precisa de uma cidade do samba urgente, sabe? E as pessoas... Me parece que o carnaval acabou e ninguém coloca isso como pauta, nem para a Secretaria de Estado, nem para a Pô, Nem a mídia, nem a grande gente tem mídia. um projeto igual o Pode Pocar, que é o Sambão do Povo, você que está assistindo aí, que é capitaneado por um outro amigo meu, que a gente quer pegar esse nicho também para poder trazer para a internet. Em junho agora já começa já o sorteio da ordem do desfile do ano que vem. Em julho já tem a apresentação do samba enredo. Então tem um nicho aí que dá para poder ser trabalhado. Realmente, de fato, se você passar lá agora no Tancredão, é um espaço que poderia estar sendo utilizado. Imagina, ali caberia ali, sei lá, 10 galpões, né, para poder guardar aquilo tudo ali, você fomentar. O povo tem que entender que cultura é trabalho, cultura é dinheiro. E cultura é dia a dia, não é só sazonal que nem tomate. É todo santo dia. É viver esse carnaval. Ué, eu acredito que no Rio acabou o desfile das campeões, já estão Não, mas já. aqui também está se mexendo, igual você falou da Jucutuquara, quem acompanha nas redes sociais, as escolas estão contratando, as escolas estão demitindo, as escolas estão renovando. A coreógrafa do... Janela de transferência. Exatamente, tem essa janela. Inclusive o coreógrafo lá da Jucutuquara, Andrezinho, grande Andrezinho aí, forte abraço, meu parceiro aí das antigas. Então, existe essa movimentação. Só que assim, desfile de escola de samba aqui, praticamente, cara, é dinheiro público. E aí as prefeituras, o Estado, eles vão lançar o dinheiro aí às vésperas do carnaval no ano que vem. Então, realmente, não dá para você fomentar isso tudo a longo do O ano. pessoal compra as coisas fiado lá. Eu ouvi isso de todas as escolas quando eu cobria carnaval. É lá como é que chama lá o cara, não sei o que, da folia, babão? Não, mas tem escola que não tem mais condição de comprar fiado porque tá tipo queimado. Então. E vai comprar as paradas lá em Belém, lá no... Sacou? Vai comprar as Então, paradas isso que eu fora ia falar, porque o dinheiro não CNPJ tem. Doído. Vamos pro Poca ou não Poca? Vamos. Débora, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é Poca ou não Poca. Onde Poca é positivo e não Poca não positivo. E a gente vai trazer aqui algumas questões para você e você fala se poca, se não poca. E se você quiser justificar a sua resposta, você pode ficar à vontade que aqui o tempo é o nosso amigo. Chicarino, que é sempre o cara mais técnico aí, esse quadro eu sempre gosto de jogar. Na verdade, eu vou provocar, porque foi Você algo... é um provocador, Porque foi Chicarino. algo que eu ouvi, que eu fiquei muito chateado e eu queria ouvir a Débora sobre isso. Vou aproveitar agora no Poca ou não Poca. Vereadores transfóbicos de Vitória. Não vou falar o nome deles, não vou dar palanque para nenhum deles. Porque tem lá no meio até o pessoal que bate ponto e vai embora, é uma desorganização, uma falta de comprometimento com o poder público, com o respeito ao ser humano. Mas vereadores transfóbicos da Câmara Municipal de Vitória, poca ou não poca, por quê? Não poca. Por quê? Sei que é óbvio, mas eu queria te ouvir.
Como é que você enxerga essa ala conservadora barra transfóbica barra irresponsável da Câmara de Vitória, pago com dinheiro público? Eu fico tentando imaginar, assim, sabe? O que mais me impressiona é que ele não fez só comigo, né? Ele fez com a Mãe de Santo, ele fez com as mulheres, ele fez com o Padre Kelder agora, sabe? O cara é... Se você destratar um padre, você tem que estar muito morto por dentro, né, bicho? Tem que estar morto por dentro. Pelo amor de Deus. E ele fez isso com todo mundo. E eu vou dizer para vocês que a minha sorte foi o samba. Aquilo aconteceu no dia da descida da ladeira da Piedade. E eu falei assim, eu tenho que ir no samba porque é revigorante, sabe? E quando eu cheguei aqui na ladeira da Piedade, as pessoas começaram a me beijar, me abraçar e a beijar. Mas não era só a população LGBT que eu faço parte. Era toda a população, sabe? Aquilo que me deu energia, aquilo que me deu garra. Quando eu saí daqui, que eu cheguei em casa 2h da manhã, que fui ver o vídeo. Eu não tinha assistido ainda, não tinha tido coragem para assistir. E para quem está assistindo a gente e não sabe do que a gente está falando, é um vereador de Vitória, né? Usou ali o tempo de fala para dizer o seguinte, porque a Débora ela foi homenageada, né? No mês da mulher, é isso, Débora? E ele disse o seguinte, abre aspas para ele: Débora Sabará pode ser outra coisa, mas não é mulher. Deus fez o homem e a mulher, o resto é jacaré, fecha aspas. Eu não consigo entender como que um sujeito como este pode assumir um cargo eletivo de tamanha responsabilidade como a Câmara de uma capital. Eu não consigo e aí, entender. para provocar todo mundo que está nos assistindo e vindo numa leitura que você fez, o Brasil é o país que mais se mata travesti no mundo. Aí vem uma porra dessa daí e fica endossando a violência contra. Mas também é o país que mais assiste o vídeo pornô da travesti. Eu ia falar isso. Por isso que eu tinha te perguntado se essas mortes estão relacionadas com quem se relaciona. Aos desejos. Foi por isso essa pergunta, só que a gente ainda estava no início da conversa, não estava tão à vontade para perguntar desse jeito. Como que você tem tanto desejo pelo corpo da travesti, pelo desejo dela? Uma outra coisa que eu quero ensinar às pessoas: um homem que fica com a travesti, ele não é bissexual, ele não é gay. O homem que fica com a travesti, ele é heterossexual. A gente tem que romper com isso. Que é essa falta de informação que faz as pessoas sofrerem. Um homem que deita com a travesti, o que ele está desejando é o corpo de uma mulher. E a relação sexual, a gente faz da forma que a gente quiser entre quatro paredes, sabe? É desejo de todas as pessoas. E as pessoas ficam rotulando, né? Ah, você é gay. Por quê? Porque você ficou com a travesti. Não, você não é gay, sabe? Então, assim, essas violências geram esses assassinatos, sabe? Porque as pessoas aprendem isso, né? Então, assim, eu ouvi sexta-feira eu estava numa unidade socioeducativa e um adolescente chegou para mim, acompanhei no jornal que o vereador fez com você, uma falta de respeito, sabe? E eu falei, chegou lá dentro e ele conseguiu, sabe? Até os moleques têm mais respeito. Exatamente, sabe? O cara não tem respeito nenhum com as pessoas. Comigo e com a Etel. Gente, pelo amor de Deus. Que é todo mundo que passou aqui, tá? A Etel passou aqui. Pois é, a gente é amigo dessa galera, da Débora Sabará, da Etel, que bom. Do Contarato. Todos esses aí citados aí tiveram vários comentários aí de gente que está na internet só para poder movimentar mesmo, que sirva de combustível. E é uma coisa política mesmo, assim, de maldade, porque só eu e ela, sabe? Tinham várias outras mulheres políticas, né? Nossa, e a Etel, ela é muito foda. A Etel, ela é foda. Eu sou muito fã Pode falar mulher. Foda? Pode. Porque nós estamos muito leve aqui, porque o nosso papo aqui, ele tava mais, aqui a gente Mas eu acho que eles têm E aí eu fico feliz, porque Etel, gente, ela é... Pode falar foda. Ela foi vice-reitora da universidade. Na verdade, puxaram o tapete dela. Ela foi eleita reitora e o presidente puxou o tapete dela. Sabe, a gente por 2 vezes, né, em alguns momentos a gente foi dado com umas 10 mulheres mais importantes para se seguir. E eu estava junto com ela, depois a artista Kika também, sabe? Depois uma das 7, sabe? E eu fico muito feliz, porque eu estou do lado da Kika,
uma arte todo lado da Etel, sabe? Mas cada um no seu, fantástico. mas cada um dentro do seu rolê, mas todo mundo no mesmo grau. Exatamente, e se respeitam, né? E se respeitam. A gente, inclusive, a gente precisa debater isso. O protagonismo não precisa de título, sabe? Essa ideia de que você precisa ter título, as pessoas me cobram muito isso, eu quero ter. Mas a gente precisa mudar a história. A gente precisa garantir que as travestis fiquem na escola para garantir que elas tenham um título no futuro. Tem gente que tem título não só acadêmico, mas um título legislativo e não É respeita. verdade. Débora, política de prevenção e repressão à violência contra as pessoas trans, poca ou não poca? Não poca. Não poca. A O gente que vê- existe hoje em dia de política relacionada a isso? Para defender ou Para prevenir ou para reprimir? nada? Tudo que a gente tinha despencou, tudo que a gente estava construindo, aliás. Tudo que a gente estava construindo veio abaixo, né? Eu tive a grata satisfação de 7 dias antes do golpe eu subi ao palácio, eu fui recebida pela presidenta da República, né, no palácio, assinar um decreto do nome social. Eu vi tudo isso despencar, eles tentaram arrancar tudo, sabe? E quando cai lá de cima, automaticamente cai nos estados e cai no município. Porque algumas questões elas têm que vir de cima para baixo. E no Brasil nós não temos nada. Não pensem as pessoas que tudo que chegou para a gente chegou pela Câmara. Então tem muito político, as pessoas LGBT têm que tomar cuidado. Muito político bate nas costas do eleitor LGBT e fala assim, eu vou te defender. Mentira! Nunca tramitou nenhuma lei. Inclusive, o Supremo decidiu pelo abrigamento da lei de racismo para defender a população LGBT, porque nunca tramitou nada lá. E o Supremo foi respeitoso. A gente dá um tempo para vocês tramitar, e vocês tramitam uma lei, e a gente não vota, não faz essa decisão. Mas não entrou. E aí, com esse número de assassinatos comprovado, com essa estatística, que foi o movimento que fez, que não foi a política que fez, quem fez foi o movimento e provou que o Supremo decidiu. Então, adoção, casamento, a LGBTfobia, tudo isso é através do Supremo. O Supremo fez o papel que não é dela, mas de forma que a gente precisava, sabe? Não existe nenhuma tramitação. Alguns decretos, inclusive decretos aqui no Espírito Santo também a gente tem, né? Porque se fosse tramitar, não passa. O Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a ter uma delegacia especializada em homicídio contra a mulher, porque aqui era o local que mais matava mulher, né? Que é a DHPM, que matava a mulher e foi o primeiro a ter uma delegacia especializada nisso. Você acha que falta uma delegacia especializada para poder defender pessoas gays que sofreram violências, gays, trans, lésbicas? Falta. A gente precisa disso. Mas para isso teria que ter uma lei específica, né, Débora? Eu acho que não. Acho que é muito tranquilo isso. Acho que a gente pode ter uma delegacia de referência. Essa delegacia pode ser, inclusive na Paraíba... Só te interrompendo, seria até uma forma mais humanizada de receber a vítima. Exatamente. Porque eu imagino uma trans chegando numa delegacia convencional, deve ser um tanto quanto constrangedor, né? Muito. A pessoa perde a sensibilidade de escuta, né? De escuta. Eu acho que ela pode ser uma delegacia referência para vários tipos de violência, de preconceito, principalmente violência religiosa, o racismo religioso, a LGBTfobia. Alguns casos pode ficar referência nessa delegacia. Então, a gente precisa fazer isso no Espírito Santo com urgência. Outra coisa que eu venho batendo na tecla é a casa. A gente precisa de uma casa que acolha, né, por um período, isso já tem outros estados sem funcionando, a pessoa para tirar ela daquela violação de direitos, sabe, durante um período. Entendi. E a gente precisa pensar nas pessoas idosas LGBTs que não têm para onde ir. As pessoas estão sendo violentadas, estão morrendo, não tem carinho, não tem afeto. A população LGBT ela precisa aprender e ser menos preconceituosa também. A gente precisa apertar a orelha da nossa população.
A gente é muito cobrado esteticamente, né? As pessoas cobram isso da gente. Você tem que estar bonita, você tem que ser linda, você tem que... A ditadura da beleza. Porra, é chato pra caralho. É foda. É foda. É foda. Foda. Eu ia te perguntar se poca ou não poca, porque, pô, eu não sei, né? Então a gente tá aqui para poder entender um pouco mais sobre esse universo. Existe um preconceito dentro da própria comunidade? Se isso existe, poca ou não poca? Não poca, existe. Sabe, eu sou muito cobrado. Vou dar um exemplo para vocês, estava na Zildo no Pagode. Pô, você tá vindo todo domingo, hein? Aqui, eu tô lá direto também, tá? Porra, A hora que a gente se cruzar lá, a gente vai tomar um guaraná. E aí, vou dar um de carnaval. Uma pessoa virou para mim e falou bem assim, pô, a rainha de bateria da Boa Vista deve bancar muito caro esse homem. O salário deve ser de 50 mil para um homem estar do lado dela. Meu Deus do céu. Não tô entendendo isso. Sabe, são coisas... Ela passou mal, né? Você viu no dia do desfile? A fantasia tava tão pesada que o costeiro dela tava tão pesado que ela passou mal, bicho. Ali eu vi, tá, cara? Um assessor arrancou um ventilador do bolso e começou a ventilar e o pau quebrando. Tuc, 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 tuc. E ela lá que assim bombeando. Extremamente bonita. E queria só registrar uma coisa muito importante para os pontos de memória, é que a Boa Vista ela tem uma história muito bonita de garantir a rainha que trocou o nome agora, a rainha da diversidade da Boa Vista, e todo ano a escola faz essa festa e garante essa pessoa na avenida. Tem um concurso e garante que essa pessoa vá para a avenida. Isso é muito importante, isso é um ato de política, de demarcar o seu posicionamento contra a escola de samba. Mas o Emerson Schumbrega, ele é muito diferenciado, Muito legal. né? Ele é o Porra. compositor, ele é o intérprete, ele é o Sim. presidente, ele é diretor de liga, ele é foda. Ele é diferenciadão. A gente, se Deus quiser, aí mais pra frente, nós vamos entrar também numa Chama. série aí de trazer os presidentes das Pô, eu tenho uma escolas. cena com o Schumbrega que é muito legal. Já começa por esse apelido. Schumbrega, qual é, Schumbrega? Beleza? E eu tava, a escola Boa Vista entrando na avenida quietinha, assim, parada, perplexa, vendo a Boa Vista entrar. E ele saiu lá do meio da escola, da frente da escola. A escola dele passou, ele veio no alambrado, assim, me chamou, me deu um abraço. Você está tudo bem com você? Eu falei, estou perplexo com essa escola. Está precisando de uma água? Está precisando de alguma coisa? Cara, qual o presidente que sai do meio sabe? Ele é muito legal, ele é muito sensível. Esse ano ele me emocionou na avenida, porque a gente sofre tanto preconceito. E no ensaio técnico, ele gritou meu nome Sabará, no ensaio técnico. Mas isso é tão lá. carinhoso, isso é tão carinhoso para mim, tão carinhoso de receber esses carinhos dele, da esposa, das escolas de samba também, de forma geral. Muito legal. Nós filmamos, inclusive, os ensaios técnicos aí do grupo especial. E aí, velho? O último Poca ou não Poca eu vou substituir por uma referia que a gente está indo pro final, Débora. Agora, dia 28 de junho, se não me falha a memória, é o dia do orgulho LGBTQIA+. Por tudo que você falou aqui, se pudesse fazer uma síntese do que a gente discutiu, é que a gente ainda tem muito o que melhorar. E a gente precisa melhorar. Qual seria o melhor cenário para essa população? Né? Se você pudesse escolher, falar assim, esse orgulho ele vai virar um dia que todas as nossas mazelas, todas as nossas tretas vão ser solucionadas. Qual seria o mundo ideal para essas pessoas, para as mulheres trans, para os homens trans, para as gays, para as lésbicas, independente de quem tem mais ou quem tem menos privilégio? Mas qual seria o mundo ideal para essa galera? Nossa, Não, ele, porra, por isso que poca ou não poca, porra. Acho que é um mundo com liberdade. Um mundo com liberdade seria um mundo ideal, assim. Um mundo com direitos iguais realmente, sabe? Sem fiscal do ânus dos outros, né? Eu ia falar outra coisa, mas só para não É uma merda mesmo. Mas eu isso quero daí. falar sobre esse dia 28. Fale, por favor. favor. Esse dia 28 ele nasce de uma treta nos Estados Unidos. Num bar, né? No bar. E nós fomos invisibilizados. É preciso lembrar que todas as pessoas que comemoram isso no dia 28 agradeçam a 2 travestis pretas. Uma, inclusive, ela passou 100 vezes na delegacia. Porque a confusão ali se dava num bar para pegar os homens gays, para saber se eles tinham contato entre eles. E quando a polícia entrou e que pegou os gays ali, quem não suportou a treta dos gays e não suportou eles serem violentados foi as 2 travestis. Elas foram invisibilizadas todos esses anos e ninguém sabe disso. Foi elas que pegaram o copo com a bebida,
em uma história conta o copo com a bebida e tacou na viatura, ou é a pedra, mas o grito foi delas. E aí se nasceu tudo isso que a gente conhece como orgulho LGBT e como parada LGBT. Lógico que eu acho que também a gente, às vezes, fica muito nessa onda dos Estados Unidos, porque a gente Sim. tem histórias maravilhosas aqui no Brasil, né? Tão Temos- representativas quanto? eu, inclusive, defendi uma tese que no Brasil não deveria se chamar lésbica de lésbica, e sim de Amazonas, né? Por causa da nossa lenda lá do Rio, que é de mulheres, entendeu? Então, essas mulheres deveriam ser lésbicas, a gente tinha que chamar todas as mulheres lésbicas no Brasil de Amazonas. Pra ser uma coisa mais regional. Né? Exatamente. Isso foi em que ano? Essa treta que aconteceu nos Estados Unidos? 68 ou 69. Exatamente. 68 ou 69. E aqui no Espírito Santo, a partir de quando que começa a acontecer essa festa? Eu lembro que em 2005 e 2006, quando minha filha estava nascendo, eu morei ali perto da praia de Camburi. Meu amigo, em 2005, 2006, o pau quebrava lá no dia da festa, tá? Tinha um dia que tinha 6 trielétricos de fora e fora. E era Então igual você sabe Vital. de tudo, que foi lá que a primeira em 2005 aqui em Vitória. Então foi na primeira mesmo que eu tô falando. Que ela saiu da praça de Jardim da Penha para a beira da praia. Aham. Depois ela saiu da Iemanjá para o meio, depois do fim para o meio. Enfim. Tem alguma programação esse ano para acontecer? Temos. Vamos, Chicarino? Vamos dar um rolê lá, cara. Opa! Vai ser aonde? Vai ser quando? Que horas? Como é que No é? Sambão do Povo, Olha que no beleza. Templo Sagrado do Samba, vai Ah. receber a diversidade pela segunda vez. A gente fez lá, as pessoas ficaram muito receosas. O Sambão do Povo, né? O povo que tem aquela ideia de que Que tá na periferia. e aí quer Camburi pela visão, mas o povo lá não quer gente. A gente tem que entender. O povo quer usar a praia de Camburi como se fosse uma pracinha deles. Isso não aí. pode ter nada. Eles Isso não aí. querem a gente lá. Então a gente tem que valorizar mesmo aqui o templo sagrado das escolas de samba. Muito legal. Vai ser que dia? Que horas? 31 de julho e a gente vai ter uma semana... Julho Julho. ou junho? 31 de julho. Julho mesmo. Julho? E uma semana antes a gente vai fazer algumas programações muito, muito interessantes, né? Com ações acontecendo por Vitória. Então a gente vai ter o lançamento do filme Os Primeiros Soldados, que retrata a questão do HIV no Brasil, aqui, específico no Espírito Santo, que eu participei do filme, olha que legal. Olha que foda. E a gente vai ter o terceiro mutirão de retificação de registro pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A gente vai ter a Gaymada, né, que agora não é nem mais Gaymada, é Queimada LGBT, porque está todo mundo defendendo as letrinhas todas. E é muito legal você ver no YouTube esses torneios de queimada. Porra, é muito maneiro, cara. É muito divertido. Eu fui semana É muito passada, divertido. eu fui semana passada, uma coisa assim, muito engraçada. O cara deu uma bolada no menino, a bola bateu, foi na trave de basquete, entrou na caçapa, ele pegou de novo. Muito doido. Os torneios de vôlei também, inclusive, são muito legais, muito divertidos. E aí, você se sentiu bem? Gostou da prosa? Amei o nome, amei o local, Só o ar-condicionado que tá a meio casa do lusco-fusco. samba. Mas o que eu mais gostei, sabe o que é? Da coragem de vocês chamarem uma travesti para participar. Isso é muito simbólico, isso é muito político. Não parece, pô, será que eu fiz alguma coisa? Fiz. Eu dei visibilidade. E aí a pergunta para finalizar, o que você está fazendo para que as travestis não sejam assassinadas mais? O que eu estou promovendo? E essa pergunta é para homens héteros, para pessoas LGBTs, porque as pessoas chamam o gay para ir dentro de casa. As pessoas falam bem assim, nossa, essa mulher ativista, Débora, ela é forte o tempo todo. Não, eu também choro. Eu também chego no final de semana em casa que eu quero uma ligação da pessoa querendo assim, vem na minha casa. Porque eu acho que eles acham que eu sou ativista e eu sou Tem uma armadura, né? Um negócio assim. medieval, É. que blinda as armas, que blinda... Que protege as memórias, Não, as dores. a gente também sofre, então a gente também quer amor, a gente também quer sexo, a gente também quer que as pessoas chamem a gente para almoçar, que chamem a gente para vir aqui para falar da gente. Então, a pergunta é, o que eu estou fazendo para minimizar essas violências contra a população de travesti, contra a população de LGBT? Então, acho que a gente tem que pensar em estratégias que não tem outra palavra que são estratégias políticas. Esse programa é um instrumento de chegar no ouvido de pessoas que talvez eu não conseguiria. Furou a bolha, a Débora veio para cá. E ela vai poder chegar nos espaços. E essa mensagem é importante. Eu posso fazer com a vizinha do lado.
sabe? O Padre Kelder me chamou para ir na igreja dele. E aí o coordenador da comunidade, o Padre Kelder, vou contar aqui, ele me chamou, mas não me falou o que era. Porra, o cara me chamou no dia da procissão de Nossa Senhora. Falei, Padre Kelder, hoje é o dia da procissão, o senhor vai fazer reunião hoje? Ele, vem aqui, Débora, estou precisando, pleno sábado. Eu falei, mas eu quero ir na Romaria, depois você vai, Débora. E aí eu fui junto, levei junto. Não dá para negar um pedido do Padre Kelder. E aí levei junto, inclusive umas pessoas que eram ateus, né? Queriam ir nessa formação. E a gente foi para conversar com os coordenadores. Mas ele admira muito mais ateu do que muita gente que se diz religiosa aí, que é sem vergonha. Foi o que ele disse pra gente aqui. E a gente foi lá na comunidade dele, ele não falou o porquê. E aí, chegando lá, um senhor falou bem assim, que ele tinha uma vizinha travesti há mais de 20 anos, mas não sabia nem o nome. Eu falei assim, então faz o seguinte, pergunta para ela, como é seu nome? Depois o senhor fala comigo. O seu distanciamento dela é exatamente o que você não teve coragem de cumprimentar a pessoa, de falar com ela, de ouvir ela. E depois ele mandou o recado, pô, conversei, é Márcia o nome dela, chamei ela para a igreja, entendeu? Pronto, está resolvido. Então, acho que a gente pode fazer basicamente o mínimo, assim, porque as violações que a gente sofre, desde eu estar aqui na Praça 8 esperando um ônibus, o cara abriu a janela e na minha cara, cuspiu. Do nada, eu fiquei, pô... De noite, o motorista parou antes e disse assim, eu não posso te proteger, desce do ônibus. Caralho. Foi o último ônibus, vou descer aqui, motorista. Desce, é melhor para você. Cara, os caras começaram a me puxar da parte da frente do ônibus, pela roupa, para trás para bater. Então, às vezes, a gente não vai para a Zilda, não é porque eu vou para a Zilda, é porque como que eu vou voltar se eu não tenho amigos para me acompanhar no ponto de ônibus? Quem que vai comigo para o ponto de ônibus? E aí é por isso quando a gente vê uma travesti gritando no meio da rua, qual é? Porra, tá olhando para mim por quê? Aquilo é uma forma de demonstrar uma agressividade para tentar se defender. Porque a gente é agredido o tempo todo. Sabe? Eu tenho um filho preto, retinto. Eu sei o que é eu passar na roleta e meu filho passar depois, e eu sentar e ver ele passando e as pessoas olharem para ele diferente. Andando dentro das lojas, eu sei qual é a diferença que as pessoas olham para mim e olhavam para o meu filho. Então, é disso que eu estou falando. Né? E essa diferença, às vezes, é muito parecida com a forma que as pessoas olham para travesti. Sabe? Meu filho ele sofreu muito racismo, inclusive, é tão presente o racismo que, às vezes, a população nem percebe. Então, assim, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, e eu não quero sair desse mundo, fazer a minha passagem sem gravar algo assim. Ela tentou fazer. Eu ainda quero fazer muito. A gente não tem dúvida, né, por esse 1h30 aqui de conversa, um pouco mais. É um assunto que a gente poderia ficar horas e horas e horas aqui conversando, porque tem muita coisa a se debater. E nesse pouco tempo aqui que a gente conversou, não tem dúvida que a gente mais uma vez aí acertou na escolha do convidado, né, Chicarino? Tava conversando aqui contigo antes da gente começar a gravar. A nossa proposta de sentar aqui não é de expor ninguém em nenhuma das circunstâncias. A gente até pergunta se tem coisas que o convidado não quer conversar, porque a nossa proposta aqui é aprender junto com quem senta aqui. E até então esse objetivo tem sido concluído. Eu espero que o nosso espaço, que a nossa visibilidade, que o nosso podcast aí sirva também de referência para daqui 1, 2 anos, você quiser contar um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, esse conteúdo ainda esteja lá e seja Tomara que lá na frente a gente assista isso e vocês tenham o que comemorar, a gente tem o que comemorar, falar, porra, olha só, lá atrás não aconteceu isso, olha como é que melhorou. E tomara que esse cidadão saia daí e as poucas políticas que tinham sido conquistadas, que foram jogadas por ralo, elas voltem aí à tona e pelo menos a ser discutidas, que do jeito que está não dá para continuar com esses números absurdos e assustadores. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Posso te pedir uma gentileza? Me dá a mão. Que eu quero falar para o pessoal da Câmara de Vitória que não é jacaré, não. É ser humano, é mãe, é uma pessoa que luta desde sempre para ser protagonista, para transformar a vida das pessoas. Juntar a biografia de vocês três não dá a grandeza dela. Obrigado.
Eu que agradeço. Agradeço a equipe também, tá ali quietinho. Seus Foi muito bom te receber aqui. Um monte de isso. pilantra, tava conversando com você hoje. Esse aí eu não gosto desde antes de ser modinha. Pois Nunca é. vai sentar aqui. Pois é, aqui, diferente de vocês que usam espaço público bancado com dinheiro público para semear o ódio, aqui a gente recebe com amor. Com um bolinho de chuva, com bebida, com café, com o que seja, e principalmente com amor. Seja Com sempre respeito. bem-vindo aqui, com respeito, com responsabilidade. Débora, esse lugar aqui é seu, venha quando você quiser. Obrigado. Obrigado. E eu quero uma camisa dessa, tá? Eu Vou. quero falar aqui registrado antes de acabar. Igual a prancha da Neymar. Eu quero uma camisa dessa E, daí. né, Tinado, e toda a galera, de todas as letras, GLBTQIA+, se sintam homenageados Isso. e respeitados, porque a gente não tem muito conhecimento desse rolê, mas a gente respeita pra caramba. É isso. Toda luta, né? Toda luta de minoria, toda correria, ela é válida, tem que ser respeitada. A gente nunca sabe o que passa na pele do outro, a gente nunca sabe qual que é o tamanho do fardo do outro e a gente nunca pode medir a dor do outro pela régua da nossa vida. Você que está acompanhando o nosso canal, como eu disse aí no início, assistiu o vídeo, gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com geral. Comenta o que achou do canal. É isso. Episódio. Pode pocar. É diversidade, rapaziada. Tamo junto, viu? É isso aí. Aqui a gente respeita o diferente, graças a Deus. É nóis. Pode Pocar.